A reação de neutralização consiste na reação que envolve o ácido mais base produzindo sal mais água. O ácido podemos representar como a quantidade de íons H+, acompanhado do ânion, que é de carga negativa, aqui representado pela letra A, que é A-. A base, sendo o cátion, de carga positiva, acompanhado da hidroxila, que é o OH-. Produzindo. O sal vai ser a união entre o cátion da base mais o ânion do ácido, representado aqui genericamente como Ca. Mais a água vai ser a quantidade de H+, mais OH-. Então, HOH ou H2O. Quanto à classificação, as reações de neutralização podem ser classificadas de duas maneiras. Neutralização total, quando o número de íons H+ é igual ao número de íons OH-, gerando um sal neutro. Temos como, por exemplo, NaCl, que é o cloreto de sódio, KBr, que é o brometo de potássio, Al2SO4 que é o trisulfato de alumínio. E quanto à neutralização parcial, quando o número de íons H+ é diferente do número de íons OH-, podendo produzir um hidrogeno sal, que é um sal ácido, ou hidroxissal, que é um sal básico. Hidrogeno sal refere-se a quando a quantidade de H+ for maior do que a quantidade de OH-. E hidroxissal, produzindo um sal básico, a quantidade de OH- é maior do que a quantidade de H+. Temos como, por exemplo, o conhecido bicarbonato de sódio, ou o hidrogeno carbonato de sódio, e o CaOHCl, que é o hidroxicloreto de cálcio. Quanto aos exemplos, vamos dividir em relação às reações de neutralização total e as reações do tipo neutralização parcial. No primeiro exemplo, temos HCl mais NaOH. Para saber como vai ficar, vamos observar da seguinte maneira. Aqui eu tenho HCl, então a quantidade de H+, Cl-, que é o meu ânion, NaOH, que é o hidróxido de sódio, Na+, e OH-, foi o que eu deixei anotado aqui. Então, vamos separar como H+, mais Cl-, Na+, de carga mais 1, mais OH-, sempre vai ser H+, e OH- com essa seguinte representação, H+, e OH-, sempre igual. Então, aqui observando H+ com OH- vai produzir a água, H2O. E o que sobrou aqui, Cl- e Na+, sempre anotar na frente, primeiramente, o íon positivo, o cátion. Então, Na+, Cl-. Como ambos possuem a carga equivalente, né, uma carga igual, mais 1, eu posso cancelar. Então, fica o sal produzido como NaCl, anotado aqui. Então, chamado como cloreto de sódio. Como que eu sei isso? O nome do sal sempre vai derivar do ácido. Então, aqui no caso, tenho como ácido clorídrico. Quando se tratar, então, da terminação do sufixo hídrico, o sal vai terminar com o sufixo eto. Quando se tratar da terminação do sufixo ico, o sal vai terminar com a terminação ato. E quando terminar com o sufixo no ácido oso, o sal vai terminar ito. Então, hídrico, eto. Ico, ato. Oso, ito. Mas não vamos precisar nos atentar quanto à nomenclatura nesse momento. No segundo exemplo, temos H2SO4 mais CaOH2. Então, esquecendo essa parte no momento, o que seriam os meus produtos dessa minha reação de neutralização? Como ficaria?
Então aqui eu tenho a quantidade no de cima, que eu acabei não falando, era 1 para 1. Então é 1H+ para 1OH-. Aqui eu tenho 2H+ para 2 hidroxilas, 2OH-. Então separando aqui, fazendo a dissociação. 2H+ mais SO4, 2-, então o íon sulfato vai ter a carga como 2-, negativa, 2-. Cálcio aqui eu tenho Ca2+. Como eu posso saber isso? Lembrando, né, consultando através da tabela de íons, ou observando o numerinho 2 aqui, ele é a carga do cálcio, que é o que vem aqui. Então, seria aqui como mais 2, Ca2+, mais 2. E a hidroxila eu sei que tem duas, 2OH-. Então, anotando aqui, fica como 2H+, então 2 íons H+, mais SO4, 2-, do cálcio Ca2+, da hidroxila mais 2OH-. Aqui, íon H+ com o íon OH- vai se juntarem para formar a água. Então, eu tenho a proporção de 2 para 2. Então, se eu tivesse só um aqui, H+ com OH-, como era o caso de cima, fica uma molécula de água, H2O. Mas como são duas, então vai ser 2H2O, duas moléculas de água. E aqui o que sobrou é o íon sulfato, SO4, 2-, e o íon Ca2+. Então, anotando primeiramente o íon de carga positiva, vai ficar como Ca2+, SO4, 2-. Ambos podem se cancelarem por ser equivalentes à carga desses íons, então vai ficar como a formação do sal CaSO4, que é o que eu deixei anotado aqui. Se terminou com a terminação ico, que aqui é o ácido sulfúrico, então sulfúrico. Então o sal vai ser ato, sulfato de cálcio. E está balanceada e é uma reação de neutralização, então, novamente lembrando, 2 para 2 é a proporção, 2H+ para 2OH-, e aqui ela está correta agora. Vamos observar o terceiro aqui, como HNO3, que é o ácido nítrico, mais o hidróxido de cálcio, CaOH2. Dessa maneira como está, ela está, aqui eu tenho um íon H+ para 2OH-, então não seria do tipo de reação de neutralização total. Mas se eu for já balancear agora, colocando o 2 aqui, vai ficar correto, né? 2H+ para 2 hidroxilas. Então, vamos anotar aqui. 2H+ mais 2 da frente representa que é a molécula. Então, são 2HNO3, duas moléculas de ácido nítrico. Então, eu também tenho 2NO3 de carga negativa, menos Ca2+, mais 2OH-. Junta íon H+ com OH-. Então, vai ficar aqui, né? Juntar aqui. Sobe aqui. E o que sobrou aqui, então, vai ser duas moléculas de água, né? A proporção 2 para 2. Então, eu sei que vai ficar a produção aqui de mais 2H2O. Aqui o que sobrou, anota primeiro do cálcio.
com Ca2+, e 2NO3 menos. Então, como vai ficar? Aqui eu posso cancelar esse 2 da frente, que não vai interferir na minha estequiometria aqui, no balanceamento das cargas. Então eu tenho como deixar uma seta aqui, Ca2+, NO3 menos. É o método do escorregamento. O que está aqui passa para cá. E o menos, ele vem para cá. Ou seja, vai ficar como CaNO3, aqui fica 1, né? Ca1, seria 1 aqui, NO3, 2. Então, devo colocar entre parênteses aqui. Então, o nitrato de cálcio, CaNO3, 2. Então, aqui era o ácido nítrico, vai terminar com terminação ato. Então, nitrato de cálcio. Vamos observar agora a reação de neutralização do tipo parcial. Eu tenho aqui H2CO3, o ácido carbônico, mais o hidróxido de sódio, NaOH. Vamos ver como vai ficar. Então aqui eu tenho a proporção de 2H+, vou escrever aqui em cima, para 1OH-. Então aqui é 1OH-. Então, fazendo aqui a dissociação, vai ficar 2H+, mais CO3, 2 menos, Na+, OH-. Lembrando que aqui é 1 OH-. Então aqui H+ vai se juntar com um OH-, só que ainda vai sobrar um H+. Então aqui H+ com OH-. Então eu tenho aqui a formação de uma molécula de água, porque eu vou ter um H+ se juntando com um OH-. Mas ainda sobra o H+ aqui. Sobrar um H+. Então eu vou ter o H+, que sobrou o Na+, e o CO3, 2 menos, que vai ficar então com uma formação
Na bem na frente. Na mais, H mais e CO3 2 menos. Eu posso estar cancelando as cargas, porque se eu for juntar aqui do H mais com Na mais, vai ficar mais 1 com mais 1, mais 2. 2 mais, né? 2 mais com 2 menos, elas se anulam, está equivalentes, a carga igual. Então, posso vir cancelar aqui. E o Na vem na frente. Então, fica como Na, H, CO3. Que é o hidrogênio. Aqui, então, é do tipo a neutralização parcial, né? Então, a quantidade de H+, é maior do que a OH-, lembrando, né? Quanto a esse detalhe. Então, vai ficar hidrogênio carbonato de sódio, ou o conhecido bicarbonato de sódio. O conhecido bicarbonato de sódio. E o último exemplo aqui, temos HCl mais ácido clorídrico mais MgOH2, o hidróxido de magnésio. Então, aqui eu tenho a proporção de 1H+, para 2OH-. Então, observando aqui, eu sei que a quantidade de OH- é maior do que a de H+. Então, vai se tratar de um hidroxissal, ou um sal básico. Então, aqui, posso fazer a separação do HCl e o MgOH2 aqui. Então, fica H+, Cl-, carga do magnésio, né? Faltou marcar aqui. Mg, a carga do magnésio é 2+, posso pensar no 2 aqui, que ele deriva daqui, como 2+ do magnésio, a carga do cátion. E 2OH- eu tenho, mais 2OH-. Faltou o sinal de mais aqui. Então, vai ficar com H+ se juntando a OH-. Então, eu tenho aqui o andar da hidroxila que sobra, né? Aqui eu formo a água, H+ com OH- vai formar a água e vai sobrar uma hidroxila. Sobra aqui uma hidroxila ainda. Então aqui fica como H2O. E o que sobrou aqui é Mg
2 mais, Cl menos e um OH menos, que é o que tinha sobrado aqui, que não foi utilizado por completo. As cargas se cancelam, porque aqui eu tenho Mg2+, aqui eu tenho Cl menos, OH menos, menos 1 com menos 1 vai dar menos 2, então elas se anulam. 2 mais com menos 2, daqui esse com esse, vai ficar Mg, Cl, OH. Então, Mg, a hidroxila vem aqui antes, na frente, Cl. Mg, OH, Cl. Uma outra maneira de eu poder associar, assim como para os outros, é fazer na seguinte equivalência. Que é o que aqui, antes deixa eu marcar o nome aqui. Então, esse é é um sal básico, que é o hidroxi. Cloreto de magnésio. Então, um outro jeito de eu representar pode ser dessa maneira aqui, ó, que serve para os outros também, os anteriores. Tem o Mg, magnésio, com duas hidroxilas. Então, separando aqui por OH, OH. E o HCl eu tenho HCl. Hidroxila se une com H+. E o que sobrou é o meu sal. Então aqui fica H2O com o meu produto. E aqui fica como MgOHCl. Uma outra maneira de eu poder chegar à formação do meu produto nessa reação de neutralização do tipo parcial. Então, espero que vocês possam ter compreendido. Façam os exercícios no formulário e qualquer dúvida pode me comunicar. Obrigado pela atenção de vocês.